Graça e paz, amados irmãos, amada igreja. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara e nós estamos aqui reunidos como família, como igreja, para adorarmos o nome do Senhor, para reconhecermos quem Ele é, para elevarmos a nossa voz, o nosso coração em gratidão e louvor a Ele. A palavra de Deus no Salmo de número 16, um dos meus salmos favoritos, escrito por Davi, ele diz a Deus que Ele, o Senhor, o fará ver os caminhos da vida. E eu acho isso lindo, porque Paulo vai nos dizer que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Então, assim, a vida que a gente tem em Deus, no Evangelho, é melhor do que qualquer outra coisa. Na verdade, o próprio Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vida de verdade é o que a gente tem no Senhor. Então, eu convido você a unir o seu coração com o nosso e nós cantarmos, orarmos, sermos ensinados na palavra de Deus. Convido você também a fechar os seus olhos e a gente vai fazer uma oração reconhecendo quem Deus é. Então, feche os seus olhos aí e ore comigo. Pai, nós agradecemos a Ti por esse dia, por esse momento, por essa celebração. E nós fazemos isso, Senhor, porque Tu nos mostras o caminho da vida, porque Tu és a vida, o Teu Filho Jesus é a vida. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Tu és o nosso herói, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Salvador. Por Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar a adorar e a louvar e engrandecer o nome desse Senhor maravilhoso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Boa noite, meus irmãos. Chegamos ao momento do nosso culto que nós chamamos de momento de contrição. E é uma palavra que eu gosto sempre de explicar porque muitas vezes nós ouvimos no nosso culto e não sabemos. Eu mesmo não sabia quando comecei a frequentar a igreja presbiteriana e fui pesquisar para entender. Nada mais é esse momento de contrição do que o momento onde nós somos chamados a confessar nossos pecados. E essa palavra contrição é a atitude de reflexão que nós temos diante de Deus, em que nós enxergamos que não somos merecedores da sua graça, que somos pecadores, e então confessamos os nossos pecados. Uma outra palavra que também pode ser usada é a palavra quebrantamento, que é uma palavra que a gente usa mais, talvez, é o que seja mais fácil de entender, né? Que a gente se colocar diante de Deus quebrantado, refletindo sobre a obra de Cristo e confessarmos os nossos pecados. Então, para nos ajudar nesse momento, eu quero trazer um texto. O texto na carta de Tiago, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16.
Tiago 5, 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Diz assim a palavra de Deus. Esse é o momento na Bíblia que Tiago, né, nos traz a reflexão acerca dessa oração que nós fazemos diante de Deus para sermos perdoados. Reparem que o perdão está diretamente ligado com a confissão de pecados e também a cura que Deus derrama sobre nós. Mas isso talvez seja assunto para uma pregação. Mas eu quero que a gente pense aqui o quanto Tiago enfatizou ali a oração. Então, diante de Deus, nós devemos nos colocar e orar, pedindo perdão acerca dos nossos erros, aquilo que cometemos. E também tem outra ênfase no texto, que é confessar uns aos outros. Então, esse é o momento para a gente refletir se não pecou contra algum irmão, se não errou contra algum irmão, ir até ele e pedir perdão. Pedir perdão a esse irmão também. Orar junto com ele. Porque dessa forma Deus trabalha em nós. Então, vamos ficar com essa reflexão hoje. Eu tinha até separado uma citaçãozinha aqui, mas vamos ficar na reflexão de que nós precisamos orar diante de Deus, pedindo perdão, e confessar os pecados que nós cometemos contra os nossos irmãos a eles também. Tá bom? Então vamos orar, pedindo a Deus o seu perdão e agradecendo pelo perdão que ele derrama sobre nós. Recline a sua cabeça e ore comigo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estarmos aqui diante do Senhor para conversarmos contigo, Pai. Senhor, te peço perdão pelos nossos pecados, Pai, que são tantos, nós sabemos. Perdão porque nós erramos e insistimos nos erros que cometemos. Perdão porque nos afastamos de Ti e insistimos em nos afastar. Perdão porque o bem que queremos nós não fazemos e o mal que não queremos persegue os nossos passos, Pai. Perdão, Pai, porque muitas vezes faltamos com o nosso próximo, com o nosso irmão. Perdão porque muitas vezes não reconhecemos os pecados e as ofensas que fazemos contra o Senhor, Pai. Mas te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor nos perdoa, porque Cristo Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem pagos. E porque Cristo morreu nessa cruz, naquela cruz, nós hoje podemos estar aqui pedindo perdão, Pai. Nós te agradecemos por esse momento e oramos na certeza de que o Senhor nos ouve e nos perdoa. Amém. Amém, meus irmãos. Eu espero que esse tenha sido um momento importante para vocês de estar diante de Deus e pedir perdão. Vamos continuar com o nosso culto. Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eis que já adoramos a Deus na beleza da sua santidade, reconhecendo a sua soberania e majestade. Eis que nós já entoamos louvores, eis que nós já confessamos os nossos pecados e agora chegamos no momento de dízimos e ofertas. Amados irmãos, esse é um assunto que nós precisamos sim adorar e bendizer o seu nome através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, porque como o nosso pastor, amado pastor gosta de dizer, esse é um assunto altamente espiritual, porque tudo que somos, tudo que temos vem das mãos do Senhor. Ele é o Deus de todo ouro e toda prata, e Ele, na sua soberania e majestade, tem nos dado a cada dia mais do que o necessário para as nossas vidas, para que nós possamos, além de poder cobrir todas as nossas necessidades, possamos também estar ajudando ao próximo, sermos instrumentos da sua palavra para abençoar aquele que está naquele momento necessitando. E é por isso que eu gostaria de trazer um texto que nos fala sobre isso, que está em 2 Coríntios, no capítulo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar
participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Diz assim a palavra do Senhor para nós podermos refletir que não é o valor, não quer dizer se você é rico ou se você é pobre, mas que naquilo que você tem, você possa ter um coração que reconhece a soberania de Deus, que reconhece que tudo aquilo que você tem vem das mãos do Senhor. E dessa forma, você se coloca como servo, como instrumento do Senhor para poder ajudar na sua obra. Obra que é feita através de dízimos e de ofertas que são depositadas no gasofilaço quando estamos na igreja. Mas nesse momento, como você está vendo passar na tela, estão os dados das contas da igreja, seja através do Pix, seja através de transferência bancária ou através do QR Code que também está na tela. Precisamos nesse momento da ajuda, da consciência de cada um dos irmãos, que precisamos sustentar a obra de Deus. A casa do Senhor, a nossa igreja, está sendo mantida com esses valores. As pessoas que nós ajudamos, hoje a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara entrega mensalmente mais de 40 cestas. E a cada dia chegam mais pedidos para que nós possamos ajudar. Através de seus dízimos e ofertas, obras que são feitas de caridade são sustentadas. Através dos seus dízimos e das suas ofertas é que temos condições de hoje podermos estar transmitindo esse culto online. Por isso que nós pedimos a fidelidade, que cada um possa dar com alegria, com a sabedoria, sabendo que isso faz parte também da vida cristã. Esse é o momento de que não é para aqueles que ainda não se confessaram a Cristo Jesus. É lógico, né? Primeiramente, o sustento da casa do Senhor é daqueles que reconhecem a soberania de Deus. Mas se você está aqui, mesmo sendo visitante, está sendo tocado pelo Espírito Santo, que a vontade do Senhor é que você contribua, faça, seja obediente, porque você está no lugar certo, na hora certa, e o Senhor está falando ao seu coração, não somente por causa dos valores, mas por causa da sua vida, que é tão preciosa aos olhos do Pai. E é por isso que nós vamos, nesse momento, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Agradecendo também tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para você contribuir com a obra de Deus. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Momento, Senhor, que podemos reconhecer a tua soberania e majestade. Reconhecer, Senhor, que tudo que somos, tudo que temos vem das tuas mãos. Por isso, Pai, precisamos neste momento te agradecer, ó Pai, pelos empregos, Pai, que tu tem dado aos teus servos. Com o sustento, ó Pai, que tem chegado à nossa casa. Agradecer, Pai, pelo alimento que podemos consumir a cada dia. Agradecer, Senhor, pelas vestes, Senhor, que cobrem, Pai, os nossos corpos. Ó Pai Celeste, queremos te agradecer pelo teto, Senhor, que nós temos, que nos abriga contra, Pai, o tempo, contra tudo aquilo que pode acontecer de mal nas nossas vidas. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. E a tua palavra, Pai, fala que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que tu saiba ou permita. Por isso, ó Pai, nós queremos te adorar, bendizer o seu nome, Pai, e nos colocarmos como servos nas tuas mãos, agradecendo, Senhor, porque tu tem colocado no nosso coração a vontade de te servirmos através dos dízimos e ofertas. E é isso, Pai, que a tua igreja tem feito. Por isso, ó Pai Celeste, eu te agradeço, Pai, por cada uma dessas vidas que têm sido transformadas e tocadas pela tua vontade e que têm sido, Pai, fiéis na tua obra. Por isso, ó Pai Celeste, dá a porção dobrada do teu Espírito Santo a cada um de nós, para que possamos entender a importância dessa missão, que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor tem nos feito chegar até nós de forma abundante, para que nós possamos superabundar e fazer, Senhor, chegar à casa daqueles que precisam. Por isso, ó Pai Celeste, nós te louvamos pelos dízimos e ofertas e agradecemos, ó Pai, pela fidelidade do teu povo. E agradecemos, Pai, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Boa noite, amada Igreja Jardim Guanabara, graça e paz.
Chegamos agora ao momento ápice do culto, momento de meditação na palavra de Deus, que será trazida pelo seu anjo aqui na nossa igreja. Então, nós vamos participar desse momento, primeiro por meio de uma leitura da sua palavra. Nós vamos entender como é importante, esse momento é o principal do culto, qual é a importância da palavra na nossa vida, como nós devemos receber essa palavra e o que devemos fazer com ela. Nós não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra. A própria palavra de Deus nos ensina, nos orienta nesse sentido. Então, eu quero ler com os irmãos a passagem que está lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 21 ao versículo 25. Então, a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, então a própria palavra de Deus nos traz a orientação sobre o que devemos fazer, né, quando nós participamos desse momento do culto, da meditação na palavra. Nós devemos estar atentos a tudo que é dito, a tudo que o pastor traz para nós, a tudo que o ministro, né, que é um instrumento do poder de Deus, ele traz para a gente, do próprio Deus, ele envia por meio do seu ministro a mensagem dele para o nosso coração, para que nós a escutemos, entendamos a sua palavra, a sua vontade e coloquemos em prática. Não podemos ser meros ouvintes da palavra, mas sim operosos praticantes, porque dessa maneira nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. E esse sucesso que a gente está falando aqui não é o sucesso do mundo, mas o ser bem-sucedido é ser bênção na vida de outras pessoas, né? E abençoar outras vidas por meio da palavra de Deus. Então vamos orar agora para pedir iluminação do Santo Espírito de Deus que está aqui presente neste culto, para que o ministro traga uma palavra diretamente para os nossos corações e que nós entendamos essa palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui neste culto, nessa noite de domingo. Obrigado por nos permitir, Pai, por meio das mídias sociais, da internet, nós podemos estar participando deste culto. E abençoa, Pai, todas as vidas que estão aqui neste momento, durante este culto. Abençoa agora o teu pregador, Pai. Abençoa o reverendo que vai trazer agora a tua mensagem e que essa mensagem, Pai, seja direcionada ao coração de cada um de nós, que ela venha fazer morada em nossos corações e que nós, principalmente, nos tornemos operosos praticantes dela e não apenas meros ouvintes, como a tua própria palavra nos ensina. Que nós possamos, Senhor, ser praticantes, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvirmos aqui, Pai, para que outras pessoas vejam e deem glórias a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Fica conosco nesse momento ápice do culto, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor e Redentor, Cristo Jesus, aquele que veio para nos remir, aquele que ressuscitou, que se entregou por nós, e também da parte do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que orienta, fortalece, abençoa a igreja, que coloca fé nos nossos corações. Que bom estarmos juntos, mais uma semana que se inicia hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Nossa semana não começa na segunda, ela começa no domingo.
Domingo é o primeiro dia, o dia do Senhor. Começamos um novo mês, o mês de junho. Como esse ano tem corrido, tem passado célere, e Deus tem nos conduzido, guardado, abençoado, e assim será, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E se temos a certeza de que Ele até aqui nos ajudou e nos fortaleceu, com absoluta convicção, Ele continuará a fazê-lo. Quero dar o meu abraço, o meu carinho a todos que conosco já se encontram, os membros da igreja, os amigos da igreja, aqueles que têm estado acompanhando os nossos cultos e conectados aos momentos de adoração desde que esta pandemia começou. Nós oramos para que ela passe, para que ela termine e nós estejamos novamente em muito pouco tempo juntos de novo, celebrando como só a gente sabe celebrar, na graça e na alegria do Espírito do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, já oramos, já pedimos a bênção do Senhor sobre a iluminação e a reflexão e a aplicação da palavra aos nossos corações. Eu quero convidar você a abrir o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Atos 9, Atos é o primeiro livro de história da igreja, narrando o início, né? Lucas começa com a ascensão de Jesus, a descida de Pentecostes, que é a data, digamos, institucional da organização da igreja, quando o Espírito desce em Pentecoste e abençoa, invade os corações daqueles que ali estão, e termina não terminando. O livro de Atos ele não tem fim. No capítulo 28, você vai lendo e agora? Para onde eu vou? É porque o livro de Atos continua a ser escrito. Atos 29, 30, 31 é exatamente a continuidade da história linda do povo de Deus, que Deus tem conduzido e abençoado de uma maneira tão especial. Aliás, eu já contei isso algumas vezes, né? No meu livro, na minha Bíblia, no meu livro de Atos, eu escrevi, o título desse livro é Atos dos Apóstolos. Há alguns manuscritos igualmente sérios, igualmente firmes no claro registro da palavra de Deus no passado, alguns manuscritos, algumas fontes, não é? Muito sólidas, que trazem como título deste livro Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Olha que interessante. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, essa é a visão. De fato, são os apóstolos de Cristo, foram aqueles usados pelo Senhor no primeiro século, que levaram a palavra a tantos lugares, a tantas regiões, organizaram tantas igrejas, curaram vidas, anunciaram o Evangelho, abençoaram pessoas nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande personagem, o grande artífice do livro de Atos. Ele é o protagonista do livro de Atos. Na verdade, não é Pedro, na primeira parte do livro, nem Paulo, na segunda parte de Atos, mas é o Espírito Santo. Porque foi ele quem agiu em Pedro, foi ele quem agiu em Paulo para abençoar a igreja, para levar o Evangelho a todos os corações. E Atos 9:31, você tem como se fosse um grande resumo. Lucas está nos dando aqui como se fosse uma grande síntese de todos aqueles momentos que eles estavam passando, vivendo, e não foram momentos fáceis. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha que coisa linda. Que Deus, portanto, abençoe
a leitura e a ministração da sua palavra nesse momento. Lucas fala, como afirmei há pouco, de um cenário. Ele tece um cenário sobre a igreja nascente, sobre a igreja chamada primitiva, que é a igreja que vai até o período histórico do primeiro século. A igreja primitiva, ela enfrentou uma grande perseguição. Primeiro, a partir dos judeus. Os judeus perseguiram a igreja. Os judeus mataram os principais líderes da igreja. Alguns apóstolos experimentaram o fio da espada pela mão dos judeus. E logo depois que a perseguição dos judeus, ainda que continuava a acontecer, mas veio Roma, com um poder muitas vezes mais destrutivo, um algoz muito mais forte e poderoso do que Israel na perseguição aos cristãos, e os romanos mataram, dilaceraram, queimaram, entregaram às bestas feras um número imenso de corações convertidos, que não cederam, que não apostataram da sua fé, pelo contrário, empreenderam o bom testemunho de Cristo até o fim, até o fim. São mártires, martiria, que é a palavra grega para testemunho. São mártires da igreja, da história. E há um grande historiador da Igreja de Jesus que usa uma frase, uma imagem linda. Ele diz que o sangue dos mártires foi a seiva que fez o edifício da igreja crescer como árvore frondosa e abençoar todo o mundo. Uma linda frase. Mas vejam, a perseguição está acontecendo e acontecendo, como eu disse, de forma bárbara. E como Lucas inicia este versículo? A igreja, na verdade, tinha paz. Olha que lindo. Ainda que a espada, as feras, a sanguinolência romana estivessem ao alcance, no calcanhar dos cristãos, Lucas diz, a igreja tinha paz. Porque, queridos, e esse talvez seja o primeiro grande ponto, fora os outros que vamos compartilhar aqui, a essa paz que a igreja possuía e que Lucas denota e sinaliza, é a paz que o Senhor dá. Não é a paz jungida a situações, a dinheiro, a posições, a saúde, a tratamentos. É a paz que vem do coração. É a paz que vem de dentro. É a paz que acontece mesmo em meio aos perigos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos enfrentamentos. É aquela paz que Jesus diz-nos de uma forma linda nos evangelhos, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz fictícia, é uma paz roubável, é uma paz que se esvai como fumaça. Mas a paz que o Senhor nos dá, essa é permanente, eterna, e nada pode nos tirar. Esta é a paz que o Senhor nos dá, que Ele ministra aos nossos corações. A paz que nós nos saudamos, né? A paz do Senhor, graça e paz da parte de Deus. Essa paz que tranquiliza, essa paz que dá certeza, essa paz que, através dela, sabemos, por isso a experimentamos, temos paz com Deus. Por meio de Cristo Jesus, a nossa relação com Deus está em paz. Não há mais conflitos, não há mais situações belicosas, estamos em paz. A paz que só o Senhor pode nos dar. Amados, e aí Lucas avança e diz, a igreja tinha paz e ele estabelece as regiões, né? Judéia, Galileia, Samaria,
como que a pensar naquelas igrejas recém-plantadas ali, naquelas áreas, que apesar, insisto, das perseguições empreendidas, estavam em paz, gozavam a paz que vem dos céus. E ele diz, esta igreja que está em paz, ela era edificada. Então, Lucas traça aqui alguns pilares da igreja do Senhor. O primeiro pilar que ele anuncia e destaca é a edificação. A igreja edificava-se. A edificação significa o seu crescimento espiritual, o seu crescimento nas coisas do Senhor, edificando-se, crescendo, alicerçando-se. Como Pedro dizia, tendo certeza daquilo que anuncia, daquilo que proclama. Era uma igreja que edificava-se na doutrina, o próprio Lucas vai dizer, lá no início do livro de Atos, né? Edificando-se, crescendo, aprimorando-se, perseverando na doutrina dos apóstolos. A igreja edificava-se na palavra, na ministração da palavra do Senhor, dia a dia, momento a momento. E aí trazemos a própria comunidade bereana, né? Que Paulo pregando, Paulo anunciando a palavra de Deus entre os irmãos, Lucas vai dizer que eles conferiam nas Escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo era bíblico, era consoante ao que a revelação dizia. Olha, Paulo pregando, né? E os irmãos eram apaixonados pela palavra, edificando-se nas Escrituras. Agora vejam que lindo. Segundo o texto, a edificação que a igreja passava, o crescimento espiritual que a igreja vivia, vinha de fora. Ela não se edificava. Ela não construía de per si o seu crescimento espiritual. Edificando-se. Por quem? Pelo Espírito Santo. É o que ele vai dizer logo daqui a pouquinho, caminhando no temor do Espírito do Senhor. É o Espírito quem edifica a igreja. É o Espírito Santo quem derrama dons e talentos espirituais sobre a igreja. É o Espírito de Deus que nos faz avançar, que nos faz entender as horas, os momentos, as dificuldades, as oportunidades. É o Espírito Santo de Deus que abre os nossos corações para o estudo da palavra, para a ministração bíblica. É o Espírito de Deus que nos torna sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus, não haveria edificação nenhuma, não haveria crescimento nenhum, não haveria nem igreja. Porque quem coloca a fé no Senhor em nossos corações, a certeza da ressurreição de Cristo e nos subjuga ao senhorio de Cristo, nos coloca de joelhos perante aquele que era, que é e que há de vir, é o Espírito Santo. Porque, como é que diz a palavra? Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, essa é a ideia. A igreja, ela edifica-se na exata proporção da ação do Espírito Santo. E aí a gente vai lembrar aquela palavra do Senhor Jesus, quando Pedro vem à frente, não é? E sustenta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a gente já conversou várias vezes, esta pedra não é a pessoa de Pedro, mas sim o testemunho de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz, então, sobre esse testemunho, sobre esta manifestação de fé, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu edificarei a minha igreja.
É o Senhor quem faz isso. O Senhor é quem nos faz crescer diante dele, revigorar-se diante dele. Portanto, bênção de Deus. A igreja era edificada pela ação do Espírito. Então, o primeiro pilar que Lucas nos apresenta aqui é o pilar da edificação. Mas o texto diz mais. O texto diz que a igreja era edificada pelo Espírito Santo e caminhava no temor do Senhor. Caminhava no temor do Senhor. E aqui a palavra que resume esta atitude da igreja, este pilar da igreja, é a palavra consagração. Caminhar no temor do Senhor é consagrar-se. Estamos falando aqui de entrega. Estamos falando aqui de vidas que se oferecem a Deus, que caminham no seu temor, que cultivam relação com Deus, que oram, que estudam a Bíblia, que levam o testemunho cristão a sério. Estamos falando de corações que possuem Deus como alvo. Esse é o ponto. Caminhar no temor do Senhor significa caminhar na presença dEle, ter vida espiritual, olhar para as coisas de Deus com afinco, com carinho, crer na sua majestade, vibrar com o seu agir. Caminhar no temor do Senhor significa ter um coração dirigido, plasmado, moldável por Deus, ponto a ponto. Caminhar no temor do Senhor é orar como Jeremias orava, pedindo como vaso que era, que estivesse nas mãos do oleiro, e pedindo que o oleiro santo fizesse da sua vida vaso de barro, que era como ele quisesse. Caminhar no temor do Senhor é expressar a fala do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Caminhar no temor do Senhor é fazer dos atos da vida atos de Deus. É fazer das escolhas da vida escolhas de Deus. Caminhar na presença e no temor do Senhor é buscar a cada dia o que Paulo nos ensina em Romanos 12, quando ele fala que a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável e que nós devemos nos moldar a esta vontade. Mudando a mente, metanoia, transformando a mente e adequando-a à vontade do Senhor. Ou seja, como Paulo nos ensina, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa é a visão de uma igreja séria, de uma igreja sólida, de uma igreja efetiva, viva na presença de Deus. Uma igreja que caminha no temor do Senhor, que não está preocupada com o ouro, com a prata, que não está preocupada com os poderes deste mundo, que não está preocupada com a instituição histórica, poderosa. Não! Uma igreja que caminha no temor do Senhor é uma igreja que anda de joelhos. É uma igreja cujos corações que a integram têm uma vontade: realizar o que Deus quer, fazer o que Deus deseja. Essa é a postura da igreja que caminha no temor do Senhor. Mas como fazer isso, pastor? Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos limitados. É verdade. Por isso, o Espírito Santo precisa estar envolvido nessa disposição do coração da igreja. E aqui estamos falando em santificação mesmo. Porque caminhar no temor do Senhor é consagração. É o pilar da consagração. Consagrar é entregar a Deus. É sagrar a Deus, Ora, nós precisamos de vidas consagradas. A palavra diz: buscai a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor.
Então nós precisamos buscar a Deus, precisamos buscar a sua face. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho do temor ao Senhor. Como diz a palavra, enchei-vos do Espírito. Não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você e eu não conseguiremos nos consagrar a Deus se não estivermos cheios do Espírito Santo. A linda palavra, plenitude do Espírito. Aquele cântico, né, que lindamente a igreja traz ao Senhor quando a gente pede que o Espírito Santo nos encha, nos tome, né, haja através de nós. Isso é caminhar no temor do Senhor. O segundo pilar da igreja, o pilar da consagração. E Lucas então apresenta o terceiro pilar, que é o pilar agora do crescimento numérico. Então, edificação, consagração, crescimento. Vai dizer Lucas, fechando esse texto. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. No conforto do Espírito, na unção do Espírito, no Consolador que Ele é nas nossas vidas, a igreja crescia em número. Apesar da espada romana, apesar das feras romanas, apesar da perseguição por Israel, a igreja crescia. E como crescia? Em cada cidade, em cada lugar, os missionários chegavam, pessoas se vergavam a Jesus, eram batizadas, elas e suas famílias. A igreja crescia em número, a igreja aparecia, a igreja estava presente desde a casa de César, e Deus usou Paulo para evangelizar, né, aquela guarda pretoriana, desde a guarda de César até as cidades menores da Judéia, da Galileia, da Samaria e até aos confins da terra. Queridos, esse é um pilar da igreja. O Senhor fez a sua igreja e instrumentaliza a sua igreja para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela se expanda. A igreja tem que ter esse foco, o foco de crescimento, que é um foco natural quando ela faz o seu trabalho. É como a gente diz, a igreja ela não tem uma missão, ela é missão. A igreja ela não foi chamada para evangelizar, ela foi chamada para ser e em sendo ela evangeliza. Percebam, o chamado do Senhor para que nós evangelizemos o mundo é uma decorrência natural do exercício da nossa fé, do exercício do nosso testemunho. Por isso eu gosto muito daquela palavra que o Senhor nos manda, né? E a gente conhece como ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Crescimento numérico. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas o texto grego ali, a melhor tradução para esse versículo é indo. Indo por todo o mundo, pregai o evangelho. Enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem vivendo, enquanto vocês estiverem realizando coisas, preguem o evangelho. Percebam, é uma coisa natural. Pregar a palavra de Deus, ver a igreja crescer em números, é algo natural. É algo que deve nos abranger e nos tocar todos os momentos, a cada dia, a cada instante. Nós fomos feitos para crescer. Todo organismo vivo é um organismo que cresce, é um organismo em expansão. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Então, quando Lucas diz que a igreja, tendo paz, no conforto do Espírito, crescia em número, a paz que vem do Senhor, e na ação bendita do Espírito, ele está dizendo a igreja cumpria o que ela é, aquilo para o qual ela existe. Então vejam, e novamente aqui,
em relação ao crescimento, em relação à evangelização, em relação ao alcançar mentes e corações ainda não alcançáveis, em relação a pregar o evangelho, e o apóstolo vai dizer, preguem a tempo e a fora de tempo. Tudo isso só é possível também com a ação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo é aquele que edifica a igreja, se o Espírito Santo é aquele que consagra os nossos corações a Deus e nos santifica para andarmos no temor do Senhor, é o Espírito Santo quem nos usa para evangelizar. Aliás, não há evangelização fora da plenitude do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz em Atos 1:8, nesse próprio livro, as últimas palavras dele, antes de ser assunto aos céus, o Senhor Jesus diz aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, porque eles seriam do alto revestidos de poder. E aí ele diz, recebereis poder. A palavra grega dinamis, que significa, que veio dar na nossa língua portuguesa, dinamite. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Judeia, Samaria, Jerusalém e até aos confins da terra. Vejam, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. E então sereis minhas testemunhas. Amados, sem o Espírito não há conversão. Nós poderemos pregar horas e horas a fio. Não atingiremos ninguém se o Espírito Santo não usar a palavra que sai das nossas bocas, que sai dos nossos corações e alcançar vidas e tocar as pessoas. É Ele quem faz assim. É Ele quem nos instrumentaliza para alcançar vidas. Ninguém diz, insisto, Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Se o Espírito não aclarar os olhos, não tocar o coração, não tirar a venda daqueles que estão ouvindo a nossa pregação, será como falar no deserto. Sabe por que a igreja crescia e cresce em números? Porque o Espírito Santo usa as mensagens que eu e você ministramos aos corações das pessoas. Não há crescimento numérico na igreja, assim como não há crescimento espiritual e edificação, assim como não há santidade, consagração andando no caminho do Senhor. Não há crescimento numérico, senão pela ação bendita, maravilhosa e espetacular do Espírito Santo de Deus. O Espírito é quem faz a igreja ter paz, é o Espírito quem nos edifica, quem nos faz crescer espiritualmente, é o Espírito Santo quem consagra o nosso coração a Deus e não nos deixa ir para longe do Senhor. Louvado seja o Espírito por isso. E é o Espírito quem nos usa para fazer a igreja crescer. Em João 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, falando de nós, vós sois os ramos, e ele diz, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, lembre-se disso. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para partilharmos os atributos daquele que é bendito, daquele que é o nosso Salvador, daquele que, quando não éramos povo, nos fez povo. Quando estávamos longe da sua misericórdia, derramou sobre nós a sua misericórdia. Aquele que nos fez novas criaturas diante dele. Assim, queridos, que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos vivendo, cada um de nós, na nossa igreja, querida Igreja do Jardim, aonde formos, você que está nos ouvindo de outras comunidades, que ali, aonde você e eu estivermos, esteja
a edificação, a consagração e o crescimento que só o Espírito Santo pode dar. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Pai querido, Senhor amado, Deus de misericórdia infinita, nós te bendizemos, te glorificamos, nos entregamos ao Senhor e rogamos que no conforto do Teu Espírito, na ação do Teu Espírito, Tua igreja tenha paz. Mesmo no meio desta pandemia, no meio das notícias e das coisas que nos chegam diariamente, rogamos que o nosso coração esteja em paz e que saibamos, ó Deus, que a Tua boa mão há de nos dirigir, há de nos fortalecer em todas as horas, em todos os momentos, em todas as situações. Pai querido, igualmente queremos colocar agora a nossa igreja, a igreja do Jardim Guanabara, a igreja de todos que estão aqui conosco hoje, nossos visitantes queridos e amados, conectados a este momento de culto. Queremos colocar as nossas comunidades na Tua presença, ó Espírito Santo, para que o Senhor faça que haja no nosso meio crescimento espiritual, edificação, que sejamos edificados em Tua palavra, nos Teus louvores, no nosso compromisso contigo. Pai, oramos para que o Teu Espírito, ó Espírito Santo, nas nossas comunidades, gere, além da edificação, gere a consagração, a entrega total, absoluta dos nossos corações e das nossas vidas na Tua presença. Ó Deus Santo, e que haja uma imorredoura vontade em cada um de nós de falar do Evangelho a toda criatura. Onde formos, onde estivermos, onde caminharmos, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe e que haja, Pai, a certeza de que estamos fazendo a Tua vontade, vendo os frutos que só o Senhor pode trazer até nós. Haja assim, Pai, que vivamos estes pilares benditos da Tua igreja, conforme aprendidos nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma semana de muita paz, de muita edificação, de muita dedicação a Deus e de muito crescimento ao evangelizarmos todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amada Igreja do Senhor, chegamos ao final de mais um domingo, onde recebemos essa palavra maravilhosa e devemos colocá-la em prática. Deus abençoe muito a sua semana e guarde o seu coração, porque dele vem todas as fontes da vida, e se o coração estiver ao trono de Deus e a palavra firmada, você vai ser assim bem sucedido e honrado diante do Senhor. Por isso, amada Igreja, recebei a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas até a volta do nosso Senhor Jesus. Maranata, ora vem, amado meu, amado Rei Jesus. Tenha uma boa semana, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.